queridos. Então, hoje eu trago aqui para vocês, tá bom? Um roteiro propositivo da apresentação da nossa avaliação final do componente liderança, motivação e gestão de pessoas. Eu trago como proposta aqui para a gente realizar no nosso trabalho a dinâmica de um seminário crítico, na qual a turma já foi dividida em dois grupos e um grupo, através de sorteio, ficará com os aspectos positivos e o outro com os aspectos negativos, tá? Então, esse seminário crítico, ele é uma estratégia, uma forma da gente fazer algumas reflexões sobre o que a gente estudou, tá? De uma forma propositiva, tanto os aspectos positivos como os negativos. Nem sempre o negativo ele é ruim para um planejamento que a gente faz, né, para uma tomada de decisão. Muitas vezes, quando a gente pontua os aspectos negativos ou os pontos fracos, a gente consegue encaminhar algumas decisões que são muito produtivas para a organização. Tá? Então, tudo isso, toda essa proposta que a gente vai fazer para a nossa apresentação final, é justamente de instigar esse senso crítico em vocês, de vocês participarem, de vocês relatarem, descreverem, analisarem, né? Tudo aquilo que contribui para o processo de formação de vocês como técnico de recursos humanos. Então, o nosso trabalho, ele vai ser com base no filme O Amor é Contagioso, tá? É um filme que tem o ator Adam Smith, na qual ele traz uma mensagem para a gente da sua trajetória, né, que a princípio ele começa como um paciente que precisa se tratar, e aí diante dessa experiência que ele vivencia, ele resolve fazer medicina e enfrenta, né, diante de uma ideia, diante de uma filosofia que ele acreditava, na área da medicina, né, que ele queria mudar, que ele queria desenvolver, ele enfrenta algumas barreiras, tanto na universidade onde ele cursa, como também no hospital, onde ele busca vivenciar essa experiência que faz toda uma diferença dentro de um contexto, dentro de uma estrutura que já estava organizada e formada. Tá? Então, é a trajetória de um médico que não é nada convencional, que não segue aqueles padrões que já vinham sendo encaminhados. E a gente vai fazer uma relação disso, tá, com o conteúdo que a gente estudou no nosso componente sobre gestão de pessoas, né? Nós estudamos como as pessoas eram vistas na organização, no caso, os colaboradores, e hoje, antes, né, até um certo período, tá? E hoje, como isso está mudando? Como hoje os colaboradores são vistos? Não são vistos mais somente como recursos, são vistos como parceiros. Então, a gente vai fazer essa relação, tá? Do filme, para que vocês possam observar como é a estrutura organizacional, tanto da universidade quanto do hospital, com aquilo que a gente estudou em relação à gestão de pessoas e os processos da gestão de pessoas, né? Que é o de agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, eu já falei que a turma, no caso, foi dividida em dois grupos. A gente vai trabalhar esses aspectos fazendo alguma relação, né? E aí, eu vou trazer para vocês algumas reflexões que eu pontuei aqui, mas que a gente, no caso, poderá desenvolver outras. O grupo, se achar, olha, eu acho que é interessante colocar isso aqui que não está pontuado para a gente colocar dentro da nossa defesa. Eu acho que é interessante a gente pontuar isso aqui para a gente colocar na nossa acusação, né, que não é realizado, que não foi realizado, que não é permitido, né, que tem uma consequência ruim para a organização. Então, o grupo ele vai ter a total liberdade de escolher a sua estratégia, tanto de defesa quanto de acusação, tá? Mas sempre fazendo essa relação com a mensagem do filme, né, o que o filme retrata, com o conteúdo que a gente estudou de gestão de pessoas. Então, assim, eu trago aqui para vocês um roteiro. Esse roteiro ele vai estar disponível em PDF para vocês também em mídia,
tá? E aí vocês poderão seguir, é uma sequência, mas vocês poderão também caminhar uma sequência que vocês acharem interessante para a apresentação de vocês. Aí eu coloco assim: como seres humanos, somos dotados de sentimentos e emoções. Faz parte da vida dos indivíduos passar por emoções de raiva, alegria, tristeza, desagravo, surpresa, dentre outras. No entanto, muitas dessas pessoas, né, das nossas emoções, devem ser geridas adequadamente, principalmente se querem gozar de boa saúde mental, que é o que a gente fala muito hoje, né? Levando em conta não somente o efeito em que nós produz, mas também o local e o momento apropriado para darmos vazão a esse tipo de sentimento que nos possa invadir. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai tratar as pessoas bem e como é que a gente vai desenvolver um bom trabalho, né? Então, diante do que foi estudado, observe, descreva e analise as seguintes reflexões. Então, sempre, mesmo que vocês não sigam as observações, que vocês escolham outras observações que vocês acharem interessante, mas sempre vocês vão observar, tá? Que a gente estudou o filme, vocês, depois que vocês observarem, vocês vão descrever aquilo que vocês acham que é importante que vocês observarem, e depois vocês vão analisar, né? Até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, tá? Então, aqui tem algumas observações, tá? Que eu não vou me aprofundar em ler aqui para vocês, tá? Vocês vão fazer isso em grupo, vão discutir isso em grupo, tá bom? E o grupo, ele vai ter de 10 a 15 minutos para se apresentar, tá bom? Para a gente não se estender muito, tá? Para que cada grupo faça a sua defesa, a sua acusação, no caso, levante os aspectos positivos e os aspectos negativos, e aí a gente possa chegar a uma conclusão das contribuições que esse momento de reflexão que a gente fez lá vai fazer no seminário crítico trouxe para a gente na nossa formação, né, no caso, no nosso aprendizado para a área profissional do técnico em recursos humanos, ok? Hoje eu não estarei com vocês presencialmente, então por isso que eu vou estar deixando aqui esse vídeo para vocês com as orientações, tá? Eu preciso acompanhar a minha filha numa consulta médica, tá? Mas eu conto com a participação de vocês, com o acesso de vocês, e aí nós estaremos na próxima semana, tá? Da qual qualquer dúvida, qualquer orientação a gente pode estar tirando, tá? Mas eu acredito que por aqui vocês vão conseguir realizar essa dinâmica, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.